Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida, se for preciso, pela verdade. Estudo de hoje: os presbíteros e pastores que formam o governo da igreja devem servir aos irmãos que formam a igreja do Senhor, e não os irmãos servirem aos presbíteros e pastores. Pastores e presbíteros devem ser honrados e não bajulados ou presenteados. Isso é, quando eles têm o mesmo exemplo de Jesus Cristo, na humildade, na simplicidade e no amor. Os jovens devem obedecer os mais velhos, que ensinam os ensinamentos de Jesus Cristo puro. Todos têm de se humilhar debaixo das mãos de Deus, para que no tempo certo ele exalte. E as saudações finais no encerramento da primeira carta de Pedro. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na cidade de Babilônia. E o apóstolo Pedro escreveu da cidade de Babilônia sua primeira carta ou primeira epístola universal a todos os irmãos que formavam a igreja do Senhor e estavam espalhados pelo território do vasto Império Romano. E o apóstolo Pedro ditava as suas palavras e o irmão Silvano é quem escrevia. E em nosso último estudo, vídeo de estudo, nós vimos Pedro nos alertar para quê? Todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo estejamos em alerta total e vigiemos bem, orando em todo o tempo no nosso pensamento e no nosso coração. Mas, sobretudo, tenhamos ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, se você ama seu próximo como a si mesmo, não importa a cor dele, não importa a religião dele, não importa a ação dele, o credo dele, não importa o que ele pratica, se é sujo ou não. Você ama ele primeiramente, independente de qualquer coisa. Você tem a obrigação de falar do amor de Jesus Cristo. Agora, aceitar as práticas dele, não. Você tem a obrigação de amar. Amar é uma coisa. Amar o seu próximo que participa de outra religião, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, os ensinos puros de Jesus Cristo, outros tipos de ensinos que são errados. Amar a ele você tem que amar. Agora, aceitar os ensinos e a religião dele, não. Tem que se separar essas coisas. Porque você pode amar a ele sem aceitar as coisas que ele pratica. Seu amor é o mesmo. Agora, dizendo a ele, não, isso precisa ser consertado, porque isso está errado. Quando você diz a ele que aquilo que ele está praticando é errado, não é porque você está fazendo isso, não é porque você não ama ele, não. É porque você ama ele e quer que ele saia do erro. Ele compreende da forma que ele quiser, mas o seu amor é vivo diante de Deus. E o que importa é o seu coração diante de Deus. Você tem a obrigação de falar do amor de Jesus Cristo para ele. E se ele aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida, ele terá todos os pecados deles perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que seu amor por ele, ao falar do Evangelho, cobriu uma multidão de pecados. Então vale a pena, irmãos. Sejam bondosos em receber em suas casas como hóspede tantos irmãos ou qualquer um que venha até você. Recebam com todo amor e sem murmuração. Cada um cuide de seu irmão com toda a ajuda, e esse cuidado é exatamente do jeito do dom que você recebeu do Senhor Jesus Cristo, e não do jeito que você pensa ou quer, mas como verdadeiros e bons recebedores dos favores imerecidos de Deus. Se alguém falar para alguém do amor de Deus, fale conforme a palavra de Deus. Se alguém administra algo entre os irmãos, administre através do poder de Deus. Isso para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, e não de você, ou da sua religião, ou da sua denominação, porque nós, você e eu, não podemos nada, e não temos nada, e não merecemos nada. Tudo que temos de bom foi por causa de Jesus Cristo e de seu evangelho puro. Esse Jesus Cristo é que merece glória e poder para todos sempre. Amém? Meus amados irmãos, eu, apóstolo Pedro, vos digo que não estranheis a ardente prova que vem contra vocês, para tirar vocês do sério, como se tudo conspirasse contra você, e ainda mais,
dá a entender que essas coisas estranhas realmente estão acontecendo e dando errado por causa de vocês mesmos. Não, irmãos. Vocês já foram comprados por Jesus Cristo. Essas coisas estranhas acontecendo é a antiga serpente, Lúcifer, que não aceita que você se conserte pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, ele ataca muito mais você do que qualquer um aí no mundo que não quer saber dos ensinamentos de Jesus Cristo. Você é o alvo dele, irmão. Por isso, não fiquem abismados com isso não, mas muito pelo contrário, eu digo a vocês, se alegrem pelo fato de serem participantes das aflições e sofrimentos de Jesus Cristo, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus, para que também no dia que ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, para buscar a sua igreja, vocês se alegrem e regozijem por participar deste evento glorioso chamado arrebatamento da igreja. Se por a causa do nome de Jesus Cristo você é humilhado, bem-aventurado você é, irmão, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Para as pessoas que te humilham por causa de Jesus Cristo, esse nome, Jesus Cristo, é sim muito blasfemado. Mas para você, irmão, esse nome Jesus Cristo é glorificado. E que nenhum de vocês, irmão, seja humilhado e pego por ser um assassino, por ser um ladrão ou um malfeitor. Ou como se fosse aquelas pessoas que se metem na vida dos outros, fofoqueiros, mexeriqueiros. Não, irmão. Isso não é sofrer por amor a Jesus Cristo, não. Isso é você pagar pelas coisas erradas que você está fazendo. Mas se você sofrer ou for perseguido porque segue os passos de Jesus Cristo, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por isso. Sabe por quê? Porque já é tempo que comece o julgamento de todos. E em primeiro lugar no julgamento, começa no meio dos irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E se primeiro começa o julgamento por nós, irmãos, imagine qual será o fim daqueles que não querem seguir a Jesus Cristo, obedecer seus ensinamentos. E se apenas o justo se salva, irmãos, onde está o fim do homem desobediente, pecador e infiel, que não quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? E por que eu, Pedro, estou dizendo isso? Porque tem também a história deles, irmãos, dos perdidos. E para onde eles vão? Será que nós sabemos? Porque tem também um lugar reservado, viu? E vocês sabem muito bem qual é o lugar deles. Portanto, todos aqueles que morrem fazendo a vontade de Deus, e seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, digam a todos que perguntarem que onde eles estão, que eles estão como Criador, nosso Deus, e que eles fizeram o bem e acertaram em ter aceitado Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. E assim, irmãos, o apóstolo Pedro encerrou o penúltimo capítulo da sua primeira carta enviada para os irmãos seguidores de Jesus Cristo em todo o vasto Império Romano. Primeira carta universal, Epístola Universal de Pedro. E hoje, Pedro, junto conosco, vamos encerrar a primeira carta. A primeira epístola do apóstolo Pedro, universal a todos os irmãos no mundo. E Pedro nos conta, e o irmão Silvano escreve assim: eu, apóstolo Pedro, falo desta vez para os presbíteros, que são o governo e modo de conduta moral da igreja do Senhor, que tomam as decisões como pastor, pois não pode ter um único líder mandando em tudo, não. O Senhor proibiu, portanto, a decisão tem que ser de todos, e não somente do pastor. Isso é imoral. E sabem por quê? Eu, apóstolo Pedro, também sou presbítero junto com eles, que é o mesmo de ser pastor, pois eles também foram empossados para serem testemunhas das aflições de Cristo e sentiram o sofrimento na pele, assim como eu, e participamos juntos comigo também da glória que se há de revelar. E esses presbíteros estão aí no meio de vocês, irmãos. Digo a vocês, presbíteros, apacentai ou cuidai ou protegei o rebanho de Deus, o povo de Deus, os irmãos da igreja que estão entre vocês, e não cuidai simplesmente dos pastores e líderes. Não, apacentai os irmãos e não o pastor, dando presente a pastor, às lideranças. Não, irmãos, todos eles são servos dos irmãos e não os favorecidos, como muitos pensam, dizem e fazem, envergonhando o Evangelho do Senhor.
fazendo acepção de pessoas só porque é pastor, só porque é filho do pastor, só porque é do ministério. Eles cuidam mais, envergonhando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cuidem dos irmãos que formam a igreja do Senhor, com muito cuidado, ouvindo eles, defendendo eles, amando eles, protegendo eles, visitando eles, perguntando por eles. Isso tudo sem usar força, ou obrigar, ou intimidar algum irmão. Mas façam voluntariamente, presbíteros, com prazer. Jamais vocês, presbíteros, tenham ganância nos irmãos, atrás de dinheiro deles ou bens deles, usando o dízimo e ofertas gordas como desculpa. Mas cuidem deles de bom ânimo, sem pegar nada em troca. Nem façam as coisas como se tivessem poder ou domínio sobre os irmãos, só porque são líderes. Mas lembrem-se e coloquem na mente de vocês, presbíteros, que você não manda na herança de Deus. E muito pelo contrário, vocês têm que servir a eles e não eles servirem a vocês. Não permitam que um irmão trate vocês diferente dos outros irmãozinhos, só por causa da posição que vocês têm. Repreendam isso na hora. Somente assim vocês, presbíteros, serão verdadeiros servos de Deus. E assim darão um bom exemplo para eles e não um mau exemplo, que é um pastor sendo servido pelos irmãos. Isso é a pior aberração contra o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos servindo o pastor. Um pastor tem que ser honrado se ele tiver o mesmo exemplo de obras de humildade e amor como Jesus Cristo teve com sua igreja. E não é exemplo no púlpito, não. Pregando, não. Isso não é exemplo. Ou dando doutrina, não. Isso qualquer um pode estudar e fazer. É exemplo no dia a dia, no modo dele viver, sendo sofredor, ajudando, alimentando, vestindo, socorrendo os enfermos, socorrendo os irmãos necessitados, se gastando pelo rebanho de Deus. Esse é o verdadeiro pastor. Pastor e presbítero é para ser honrado por essas coisas, e não bajulado ou presenteado ou servido pelos irmãos. Isso é aberração. E deve ser honrado apenas quando eles tiverem os mesmos exemplos de Jesus Cristo, na humildade, na simplicidade e no amor, pois a Bíblia condena os presentes, porque aquele que dá presente ou recebe presente perverte e muda a justiça e o direito. Por isso Deus condenou seus líderes de receberem presentes. Os únicos presentes que eles têm que receber é do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Essa é a prerrogativa para fazer parte do ministério da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, e não de denominação. Pois até o escritor aos Hebreus disse: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus pura, a fé dos quais imitai as obras deles, atentando para a sua maneira de viver, porque eles deram exemplos que realmente serviam a Jesus Cristo e os irmãos. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Ou seja, sempre observando a maneira de viver do pastor ou líder no dia a dia, se está conforme aquilo que Jesus Cristo ensinou, se tem um exemplo de Jesus Cristo. Porque você só deve aprender com seu pastor aquilo que Jesus Cristo ensinou e fez também, e não o que o pastor quer ensinar dele mesmo. O pastor é obrigado a ter os mesmos exemplos de Jesus Cristo. Do contrário, ele não é pastor verdadeiro da igreja ou do Senhor. Pode ser pastor intitulado pela denominação ou religião dele, mas da igreja verdadeira não, porque não faz como Jesus Cristo fez. Por isso, o mesmo autor aos Hebreus, ainda no capítulo 13, só que agora no versículo 17, ele diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Mas isso, irmãos, é para os verdadeiros pastores, os que têm amor. E por que eu digo isso?
Porque há os pastores falsos e enganadores, líderes falsos, e esse pastor não é de Deus, mas é pastor de si mesmo, ou da denominação, ou da religião, só cuida de si mesmo e de sua família. Portanto, todos os presbíteros e pastores aqui sejam servos dos irmãos, e não senhores dos irmãos, para que quando aparecer o sumo pastor, ou o grande pastor, o único líder, pastor de pastor, líder de pastor sobre os pastores, ou pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, quando ele, o maior pastor que já existiu, a aparecer, vocês, presbíteros e pastores que serviram a igreja verdadeiramente no Evangelho, e não foram servidos pelos irmãos, finalmente recebam a incorruptível coroa de glória. E da mesma maneira, vocês jovens, obedeçam aos mais velhos que estão com a verdade dos ensinamentos de Jesus Cristo. E também obedeçam a outros jovens como vocês, desde que estejam ensinando dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Humilhai-vos, meus irmãos, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, façam como Deus está pedindo e mandando. Façam como Jesus Cristo ensinou, mesmo que esses ensinamentos estejam contra seus próprios interesses e desejos de vocês. Mesmo assim, façam. Mesmo que estejam contra a sua vontade, irmãos. Mas se humilhem, obedeçam, façam a vontade de Deus. E fazendo como Ele quer, mesmo que vocês não concordem, porque no tempo certo, você vai ver que aquilo ali que Deus e Jesus Cristo mandou você fazer, era a coisa certa a se fazer naquele momento, mesmo você não concordando. E você verá todos te elogiando e dizendo que era a decisão correta mesmo. Portanto, ter aquela ansiedade é normal. Isso acontece quando queremos algo de todo jeito e rapidamente, e assim ficamos ansiosos demais. Mas parem com isso. Parem, se entreguem a essa ansiedade a Deus através da oração feita para Ele. E fiquem calmos, pacientes, esperando o resultado, porque Deus tem cuidado de todos vocês, irmãos. Fiquem alerta, vigiem tudo ao lado de vocês, porque o diabo, vosso adversário, a antiga serpente, pode usar qualquer um contra mim e você, até mesmo aqueles mais próximos de nós, irmãos. Se por acaso a pessoa que confiamos está íntima de nós, dá lugar ao diabo, com certeza a antiga serpente vai utilizá-lo para nos atingir. Estejam espertos, observando bem, porque o diabo, a antiga serpente, está em derredor de nós, com a boca aberta, escancarada, como se fosse a boca de um leão, com dentes afiados, esperando uma oportunidade para estraçalhar todos nós, para nos tragar. Eu, você ou qualquer um que esteja se dirigindo pelos ensinamentos de Jesus Cristo, e este mesmo Satanás, nosso adversário, é o mesmo que vocês resistem com muita coragem e fé. E sempre coloquem nas suas mentes, irmãos, que não é só você que luta contra Satanás, a antiga serpente, não. Mas todos os nossos irmãos no mundo inteiro passam por tudo isso que estamos passando. Por todas essas tentações e sofrimentos, por amor a Jesus Cristo e o Deus de todo o favor imerecido dado a nós. E quem Jesus Cristo nos chamou para a sua glória, depois de vocês passarem um pouco por essa prova, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça a vossa fé. Esse Deus, sim, seja dada a glória, poderio para todo sempre. Amém? Mando esta carta por Silvano, que é o vosso fiel irmão. Escrevi rápido esta carta, abrindo os olhos de muitos e sendo testemunha de que as coisas que ensinei aqui nesta carta são as verdadeiras palavras de Deus. Também são favor imerecido ou graça de Deus, na qual todos vocês estão firmes na fé. Os irmãos que juntos aqui em Babilônia estão comigo formam a igreja do Senhor Jesus Cristo e que também são a igreja eleita. Juntos com vocês, irmãos, em todas as partes do vasto Império Romano, mandam a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos, em qualquer lugar e em qualquer parte do mundo. E também meu filho Marcos, saúda a todos vocês, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, ou de amor, ou seja, que é aquele beijo na testa ou no rosto, símbolo de respeito e amor entre os irmãos. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 14. Final da primeira carta do apóstolo Pedro, ou primeira epístola universal do apóstolo Pedro.
para todos os irmãos da Igreja do Senhor no vasto Império Romano. Agradeço a todos os irmãos, mais uma carta que nós acompanhamos e terminamos em nome do Senhor Jesus Cristo, neste belíssimo estudo das Escrituras Sagradas. A partir de amanhã estaremos entrando na primeira carta do apóstolo Paulo enviada ao nosso irmão Timóteo. Ele, Paulo, que já foi liberto da primeira prisão lá em Roma, está andando pela Macedônia, escreve essa primeira carta ao seu irmão em Cristo, Timóteo. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude.